sou Rodrigo Prando e hoje vamos conversar um pouquinho sobre política. Estamos testando aqui no nosso Face convidados para as nossas lives e daqui para frente vai ser assim. Conseguimos um jeito de colocar duas pessoas conversando aqui para vocês, então estaremos aqui falando com vocês diretamente aqui do nosso Facebook, certo? Eu sei que tem um jeito aqui de abrir uma... Deixa eu ver. Aqui, eu queria abrir texto na tela? Não, eu queria abrir o texto. Enfim, eu não sei como é que eu faço para abrir o chat e receber as pessoas que estão falando com a gente. Mas, né? Vamos ver o que acontece. Doutor Rodrigo Prando. Ô, meu amigo, prazer falar contigo. Prazer é meu, compadre. Você sabe que você é a nossa referência quando se fala em política nacional. Você é a nossa grande referência para poder saber com tranquilidade a realidade do que está acontecendo no nosso país. Você tem uma visão muito boa na sua área, principalmente, que é de sociologia, onde você pode discernir para nós e responder várias questões que estão na nossa cabeça, né? Eu começaria, Rodrigo, com você fizesse uma análise desse momento político e depois nós vamos adentrar um pouco mais aí, falando um pouquinho das possibilidades existentes pós-coronavírus. Então, me dá, primeiro, um panorama desse momento político que nós estamos passando. Bom, primeiro, Carlos, é um prazer de novo falar contigo. A gente acaba conversando via WhatsApp toda semana, né? Mas acho que é a primeira live nossa. Enfim, obrigado pelas suas generosas palavras. Nem sei se sou merecedor delas, mas tenho me esforçado, Carlos, para analisar a situação política do Brasil com o ferramental que a gente tem teórico, olhando a realidade, mas especialmente com honestidade. Por que eu estou dizendo isso antes de traçar esse panorama? Porque quando eu produzia artigos e escrevia, né, sobre o PT, sobre Lula, eu era muito criticado, né? Me chamavam de direita, de reacionário e tudo mais. E hoje, quando eu escrevo e analiso, né, a situação do governo Bolsonaro, sou chamado de comunista, esquerdista e tudo mais. Então, parece que mudou a situação, mudou o governo, mas eu continuo analisando de acordo com os fatos. Então, ainda que muitas vezes a análise possa ser equivocada, ela nunca é desonesta, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Bom, o que está, na verdade, assim, no horizonte, né? Eu acho que essa questão do coronavírus, da pandemia, né? Ela, em primeiro lugar, traz uma questão sociológica. E qual é essa questão sociológica? Que, obviamente, depois tem implicações políticas. Sociologicamente, a gente está com a vida cotidiana suspensa. Ou seja, o cotidiano de ir ao trabalho, para o estudo, para a academia, para as compras, encontrar os amigos e os parentes, está suspenso e está suspenso por um tempo indeterminado. Nós não sabemos ainda quanto tempo nós permaneceremos em isolamento social. Então, isso muda o nosso comportamento, muda o comportamento individual. Eu tenho recebido relatos de pessoas que têm tido síndrome do pânico, que não têm conseguido conviver, inclusive com os próprios familiares, às vezes até com a esposa, né? Então, a esposa e o marido se casaram, mas às vezes não passaram tanto tempo juntos no espaço do lar. Então, tem mudado o comportamento individual, mas tem trazido também mudanças no comportamento coletivo e social. Então, no momento desse de crise, e aí, você que é um especialista em comunicação política, estou recebendo... Eu não sei se você tirou aí, estou escutando o meu áudio, Carlos. Estou tendo aqui o meu áudio voltando, agora parou. Enfim, tá. Agora está perfeito. Então, assim, esse momento ele traz, sem dúvida nenhuma, mudanças individuais e coletivas, isso sociologicamente falando, mas ele também vai trazer questões políticas, sobretudo no aspecto que nos é muito importante para você e para mim, que é a comunicação política, o discurso político e a prática política, não é? O que nós estamos vivenciando no Brasil, e me parece que não só no Brasil, mas em outros países do mundo, é um momento
de revalorização da política. Especialmente no Brasil, nós nos acostumamos a criticar a política e os políticos, praticamente jogando todos eles na vala do lixo da história, como se a política fosse sempre ruim e todos os políticos corruptos, fisiológicos e bandidos. E agora, a gente mais do que nunca tem precisado da política com P maiúsculo, da política em que o político é um líder, e a liderança ela é muito mais difícil do que a chefia. Quando você é chefe, você manda e as pessoas obedecem, e obedecem especialmente porque tem medo de você. Quando você é um líder, você não manda, você dialoga, você coordena, você convence e você segue junto. O líder tem que ter algumas características, e essas características eu tomo de empréstimo do meu professor de teoria política, Marco Aurélio Nogueira, professor da Unesp de Araraquara, que escreveu um livro pequeno, mas para mim um livro muito profundo, muito importante, chamado Em Defesa da Política. E nesse livro, o professor Marco Aurélio Nogueira diz que aquele que é líder tem que ter qualidades intelectuais, qualidades técnicas e qualidades morais. Então, me parece, meu amigo Carlos, para passar a bola para você, que nós estamos num momento em que esses líderes, com essas qualidades, têm sido ausentes no cenário nacional, mas eu diria para você que, com raras exceções, no cenário internacional. Você tem toda a razão quando você fala de liderança. Eu tenho conversado muito com o Reinaldo Polito, essa questão de liderança, de quem é líder, de quem não é líder, e como se faz uma liderança, e o Polito é mestre nisso, né? De como se comporta uma liderança. E o que nós estamos sentindo é a falta de líder. E isso já vem de algum tempo. Né? Os partidos não estão criando líderes. Os partidos continuam com seus dinossauros e não renovam os seus quadros. Há um impedimento muito forte para quem convive dentro de partidos, como eu convivo, você convive. A gente sabe a dificuldade que é criar uma nova liderança dentro do partido. Os velhos líderes que não se atualizaram e não têm essa capacidade de saber que o líder não é o que manda, e sim aquele que comanda, que é diferente. Comando é uma coisa e mandar é outra coisa. O líder, ele comanda, ele não manda. Ele tem uma ascensão pela sua performance, ele tem uma ascensão pela sua índole, pelo seu caráter, pelo seu conhecimento, e não pela imposição. Então, o que falta para nós na política, e você tem toda a razão, e eu concordo plenamente contigo, o que falta hoje são novos líderes que possam nos levar para um novo momento político. Nós estamos ainda no rame-rame da velha política. Por mais que se troque presidente e se ache que o presidente vai... A velha política continua mandando nesse país. Nós vemos as reações dentro do Congresso, dentro do Senado, que são reações típicas da década de 40, depois de Getúlio Vargas, tá? Da época de Jânio Quadros, que é quando ele achava que ele ia renunciar e a população ia correr atrás dele para fazer dele um grande comandante, e deu o que deu, né? Sim. O que falta, e eu, no meu penúltimo livro, Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia, eu bato muito nisso. Há uma falta de interlocução entre os três poderes e a população. Não há uma interlocução entre esses quatro atores da sociedade. Cada um achando que manda mais que o outro. Então, fica uma relação difícil quando, numa democracia, os três poderes ficam disputando o poder, disputando quem manda mais. E é isso que nós estamos vivenciando. O executivo querendo provar que manda mais que o legislativo, e o legislativo e o judiciário querendo provar que manda mais que os dois. Então, e na atual conjuntura, eu digo o seguinte: nós estamos vivendo uma ditadura, só que é uma ditadura do judiciário, porque tudo acaba lá no STF. Não tem mais uma divisão. Graças a Deus, o pessoal do TSE, com essa questão do coronavírus, quiseram mudar as datas, ampliar mandatos, etc. E o TSE
foi muito claro, graças a Deus alguém iluminou lá a cabeça deles e falaram o seguinte, por unanimidade tiraram essa conclusão. O TSE não tem capacidade jurídica, não tem, essa parte não cabe a ele para poder mexer em datas de eleição, nas datas do cronograma da eleição. Ele não o pode... STF, né? Não, o TSE. O TSE falou que o STF não pode mexer na data da eleição, não é isso? Nem eles, nem o TSE. Não. O TSE tirou por unanimidade que não cabe a eles, isso o TSE, não cabe a eles mexer. Por quê? É uma cláusula constitucional, teria que fazer uma PEC e o Congresso teria que decidir isso. Teria que mudar um ano antes, nós sabemos disso, Rodrigo. E não foi mudado. Então, nós estamos numa sinuca de bico que o Congresso vai ter que se manifestar. Só tem um porém. Dia 4 está aí. Daqui 2 dias. E aí? É o primeiro prazo vencendo. Não tem tempo de fazer PEC, passar por 2 votações na Câmara, 2 no Senado, sanção presidencial. E é uma PEC que tem que ter votação qualificada, não é votação simples. O que é pior ainda. Diga lá, meu mestre. Eu anotei aqui que eu sou um bom aluno, né? Eu sempre tomo nota aqui do que está sendo dito. Vou tentar encaminhar nossa discussão, nosso diálogo a partir do primeiro tópico aqui, que são os partidos políticos. Concordo contigo, sim. Os partidos, eles têm uma estrutura que me parece uma estrutura analógica, e a gente vive na era digital. O partido, ele é extremamente hierárquico. A gente sabe que o partido político tem os seus chefes, e poucos deles, e quase nenhum, na verdade, apresenta uma estrutura partidária oxigenada pela democracia. Então, eles querem participar da democracia, mas são muito poucos democráticos dentro do partido. Ele é de uma estrutura piramidal, então você tem o topo da pirâmide mandando, e você tem uma base que simplesmente obedece. Então, assim, me parece que nisso você tem toda a razão ao tratar do partido político como essa estrutura, e você usou o termo dinossauro, né? Então até pré-histórica, mas uma estrutura realmente enrijecida, menos flexível. Ou se a gente quiser usar a metáfora do Zygmunt Bauman, ela é uma estrutura que não é líquida, né? Ela é muito dura, ela é muito difícil, pouco maleável. E por conta disso, a gente viu e continuará a perceber isso, a acompanhar isso nos próximos anos, a quantidade de jovens e de candidatos não tão jovens também, mas que têm entrado na política a partir desses movimentos de renovação política, entre vários que existem aí, que acaba até dando uma contradição entre a decisão majoritária do partido e eles que estão, na verdade, ligados a esses movimentos de renovação política, como aconteceu com a Tabata, por conta da votação da reforma da Previdência, e ela é ligada ao PDT, mas um desses movimentos de renovação política, enfim. A única coisa que eu sempre tomo muito cuidado, porque isso parece que virou slogan dos bolsonaristas, como virou slogan dos petistas, chamar o governo Fernando Henrique de neoliberal e dizendo que o governo Fernando Henrique legou ao Brasil uma herança maldita. Então, assim, primeiro que Fernando Henrique nunca foi neoliberal e tampouco legou uma herança maldita, mas eu tomo muito cuidado com o termo velha política, porque é com este termo que o Bolsonaro tentou jogar todo mundo no mesmo lugar e só ele representante da nova política. Então, ele e os bolsonaristas são virtuosos, são rápidos, são eficientes, e todos os outros atores institucionais e políticos são corruptos, fisiológicos, arcaicos. Então, eu só tomo cuidado com isso, mas eu sei que você está longe de usar o termo nesse sentido que os bolsonaristas usam, né? Mas eu acho que o partido, sim, ele é uma estrutura tradicional que está muito pouco conectada com a sociedade. Com relação a outro tópico que você abordou, que é a estrutura, desde o bom e velho Barão de Montesquieu, que é a estrutura do poder, e do poder sendo dividido para que nenhum poder se sobressaia, e a gente sabe que o Montesquieu faz parte desse movimento iluminista,
que seria o de colocar fim ao antigo regime, portanto, o poder não poderia mais se concentrar nas mãos de um soberano, e aí você teria o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E o que a gente tem visualizado no Brasil é que, aos trancos e barrancos, pelo menos os poderes têm funcionado. Não funcionam na sua perfeição, aliás, não funciona assim em lugar nenhum do mundo, mas eles têm funcionado. Muitas vezes, o próprio presidente Bolsonaro tentou impor algumas medidas provisórias, leis ou ideias ou valores, e esses valores, ideias, medidas provisórias, projetos de lei foram barrados, seja no judiciário, seja na dinâmica do legislativo brasileiro. Então, assim, eles estão funcionando. Agora, sem dúvida nenhuma que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário assumiu para si pautas que não eram deles. Ou seja, agora a pergunta também é o seguinte: será que se os nossos deputados e senadores tivessem fazendo a lição de casa, tivessem trabalhando dentro dos parâmetros constitucionais, a gente teria essa judicialização da política? Então também tem que ver o outro lado, porque me parece que, sem dúvida nenhuma, um ativismo judicial. E a Lava Jato aflorou isso a ponto de colocar na mídia e transformar membros do judiciário em heróis. E eram apenas aqueles que deveriam cumprir o dever dos seus ofícios. Não eram heróis, eram funcionários públicos que, como todos os outros, devem cumprir suas funções. Mas eu concordo com você que houve aí uma judicialização da política e muitas vezes há esse embate entre os poderes, e isso traz um choque e muitas vezes uma crise institucional, o que não é boa em nenhum momento para o Brasil. Mas com todos os solavancos, me parece que ainda não na perfeição as instituições estão funcionando, estão trabalhando, estão fazendo aquilo que o bom e velho Barão de Montesquieu colocou lá na obra O Espírito das Leis, que é que cada poder sirva de contrapeso e freio a um outro poder. Exatamente isso. O que você falou por último, que é esse confronto entre o legislativo, executivo, judiciário, para mim é falta de diálogo, é falta de comunicação. Como dizia aqueles contos árabes, né, a comunicação ela pode ser a razão da paz e da guerra. Depende de como você comunica. Você pode acabar com qualquer casamento, você acaba até com a comunicação errada, né? Sim. Quando eu falei dos dinossauros, já que levantamos essa questão, o próprio Bolsonaro é um dinossauro. Ele está na política há quantos anos? O filho, quase o outro 30, filho. Sim. Então, eu digo nos meus livros, primeiros livros que eu escrevi lá para os idos de 80, eu digo o seguinte, que aqui no Brasil, para ser candidato, é direito hereditário. Porque se você pegar as famílias, né, no Pará você tem lá os Barbalho, no Maranhão o Sarney, na Bahia o Antônio Carlos Magalhães. Enfim, você tem dinastias, né, que acabaram tomando conta dessa política e vem renovando através dos seus descendentes. Então, o que você citou legal aí, que eu gostei muito, foi esse escape existente nos movimentos, né? O MBL, aqueles movimentos que surgem. Mas, para mim, isso, Brando, nada mais é do que uma grande estratégia para você eleger pessoas. Como é que você pode fugir do partido? Né? Porque o partido, quem decide é a executiva, quem vai ser candidato, ponto final. Você não tem por onde correr. É a executiva quem decide. E aí esses movimentos começam a crescer e a tomar uma forma tão grande. E a partir do movimento, que é um movimento apenas social, ele se torna um movimento político e destaca pessoas para concorrerem a cargos eletivos. Então, para mim, nada mais é do que uma estratégia para se chegar ao poder. Isso. Está muito claro isso. Você monta um movimento, esse movimento agrega várias pessoas que, como eu digo nas aulas de internet, primeiro você tem curtidor, depois seguidor e, por último, eleitor. Quer dizer, no movimento, você vai angariando seguidores, pessoas que interferem, dão sugestão, que apoiam as suas ideias. E ali você consegue, então, angariar eleitores que vão votar nas ideias que você defendeu durante todo aquele período do movimento.
Então, para mim, nada mais é do que uma estratégia eleitoral, esses movimentos. Porque os partidos se obrigam a ter essas pessoas porque sabem que vão ser eleitos. Se não for por um partido, vai ser por outro. Perfeito. E tudo que o partido quer, tudo que eles querem é gente eleita no partido. Claro, é uma estrutura que se afasta do partido, mas o objetivo é a conquista do poder. Então, assim, passa a ser político, no entanto, o partido acaba sendo colocado de lado, vai para escanteio, porque aí fica bastante complicado a gente pensar, porque, assim, o partido político, ele tem uma função que é uma função cívica, educacional, ele tem as suas instituições, enfim, né, você tem grupos dentro dos partidos que têm uma função que é, inclusive, a socialização daqueles que são neófitos na política, que chegam e têm que aprender com aqueles que estão há mais tempo, né? Não é estar há mais tempo na política, não é um demérito, mas não deve ser profissão. Eu, particularmente, meu amigo, eu tenho refletido sobre isso e eu penso que, em termos assim de poder executivo, prefeito, governador de estado ou presidente da república, uma pessoa possa ser no máximo 2 vezes. Ou ela é reeleita, ou ela pode perder a reeleição e depois ela pode ser eleita de novo, não mais que 2 vezes. E aí eu acho que para deputado, vereador e deputado estadual e tudo mais, no máximo 3 vezes, porque aí o cara ganha conhecimento dos meandros da política e ele dá lá a sua contribuição em 3 mandatos. Rapaz, aqui começou panelaço, estou escutando aqui bater panela na minha janela. Daí você escuta ou está meio isolado? Não, aqui eu estou bem isolado. Eu estou no meio do parque aqui. Aqui não dá para ouvir absolutamente nada. Não, aqui praticamente todos os dias, nessas últimas semanas, por volta das 8 horas, são 20 horas e 8 minutos, começa o panelaço e os gritos. E eu estou escutando aqui. Deve ser a favor ou contra o Jornal Nacional? Porque não, pelos gritos aqui, meu amigo, é contra o presidente, viu? Tem uns aqui que estão gritando fora Bolsonaro, né? Então, aqui dá para escutar nitidamente. Eu até gravei um dos primeiros panelaços e foi durante um bom tempo aí e bastante. Né, meu amigo, eu escrevi há pouco, se me permite mudar de assunto, né? Mas ainda mantendo assim, eu escrevi há pouco. Como eu tenho ficado, como a maioria dos brasileiros, em isolamento, tenho passado as tarefas para os meus alunos, tenho gravado o vídeo, agora eu vou compilar as dúvidas que ele tem, porque os meus alunos estariam fazendo na semana passada a primeira prova, e a primeira prova é sobre Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. São 4 clássicos da política, né? E os meus alunos vão mandando para mim as dúvidas, eu vou compilar, e vou gravar aqui uma aula que eu tenho mandado para eles por meio de um aplicativo que é o Screencast. Eu gravo ali, dá uns 15 minutos, eu envio para eles, enfim, para eles se prepararem para as avaliações. Mas nesse tempo que eles não estão interagindo comigo, eu tenho escrito bastante, né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Uma pergunta a respeito de algo que eu escrevi. Que leitura que você faz disso? Deixa eu pegar aqui, eu vou só minimizar, já volto, vou pegar aqui o texto. Eu acho que você continua me ouvindo e me vendo, né? Quando você pega o texto, eu vou colocar algumas coisas do que você falou. Também sou bom aluno, vou anotando aqui. Tá bom. Quando você falou de partido político, o nosso grande problema de partido político, eu faço campanhas em todo o Brasil, não só no Brasil, como no continente africano, você sabe disso. E lá, sim, sei. Lá, num dos países, o nosso candidato avançou tanto que estava passando o presidente do partido. E aí o presidente tirou a defesa dele. Só que ele esqueceu que naquele país você pode ser candidato independente, sem partido. E nós ganhamos a eleição sem partido. Sim. Qual é o problema do partido aqui no Brasil? Nós temos um problema ideológico. Está um pouco picado o seu áudio, desculpa. Está um pouco picado o seu áudio. Está picado. Ah, é? Agora eu não sei, mas tá. Pode ser a velocidade da internet. Eu não sei se você está me escutando picado também. Pode ser. Não, está tranquilo. Estou escutando muito bem. Tranquilo.
Ok? Você eu percebi que mais ou menos, tá meio, parece que sua imagem tá voltando ao normal e melhorou, mas deve ser a sobrecarga É, na internet mesmo. Vamos lá. mas eu estou dizendo o seguinte, que o nosso problema aqui no Brasil é a falta de ideologia dos partidos. Né? Você tem um programa partidário que deve ser obedecido. E quando você entra no partido, você chuta o programa partidário. Eu tenho uma Sim. gravação da Luísa Helena, em que ela foi entrevistada pelo Bonner, no Jornal Nacional, e o Bonner perguntou para ela, quando ela era candidata a presidente da República, perguntou para ela o seguinte: escuta, candidata, o seu partido prega a invasão de fazendas e de terras para resolver o problema da agricultura no Brasil, da falta de terra para os agricultores que não têm terra, né, sem terra. O seu programa de governo também terá essa cláusula, né, esse objetivo? Ela falou, não, meu partido tem um programa, meu governo vai ter outro. Quer dizer, quem entra no partido não está preocupado com o programa partidário, com a ideologia partidária. Nós temos 32 partidos que não têm ideologia, não tem 32 ideologias. Então, você não tem partido político. Você tem agremiações. Tem um partido aí que parece que não foi aprovado, né? Não sei se você ficou sabendo, mas o Partido Nacional Corintiano parece que eles não estão querendo aprovar. Talvez o único que tem ideologia definida não vão deixar ser aprovado, meu amigo. Tá vendo? Não, porque aí, se surgir o corintiano, vai surgir o palmeirense, o São Paulino. Aí vai para 50 partidos políticos no Brasil. Vai ser uma maravilha. Mas aí, pois o segundo tema que você estava falando, de trocar os políticos, né? Eu tenho uma frase de Eça de Queiroz que deixa muito claro para mim, e é a minha opinião, do que deveria ser o mandato político. Eça de Queiroz dizia o seguinte: político e fraldas devem ser trocados constantemente pelo mesmo motivo. Eu falei para os alunos. Fica muito tempo no poder, acaba, sabe, vai fazer isso aí, não tem jeito. Verdade. Tem toda a razão. Eu usei, antes da gente entrar em isolamento social, quando eu estava terminando com eles o Jean-Jacques Rousseau, falando da necessidade do poder legislativo estar sempre vigilante ao executivo, que muitas vezes degenera para a tirania, e eu falei, olha, e tem a questão da frase que diz que fralda de criança e político tem que ser trocado, e geralmente tem que ser trocado pelo mesmo motivo. Eu achei aqui o texto, e é um texto aqui que eu mandei para a assessoria de imprensa, chama-se Conhecimento e Informação em Tempos de Pandemia. E você deve ter visto, eu vou ler aqui para você um trechinho que é a pesquisa Datafolha. Então, deixa eu ler para você aqui. Em recente pesquisa do Datafolha, questionou-se se o indivíduo confia ou não confia nas informações sobre o coronavírus divulgadas, tendo as seguintes respostas: jornais impressos, 56% confia, 11% não confia e 25% confia em parte, e 7% não utiliza. Programas jornalísticos de TV, 61% confiam, 12% não confiam, 25% confiam em parte e 2% não utiliza. Site de notícias, 38% confiam, 22% não confiam, 35% confiam em parte e 5% não utilizam. Programas jornalísticos de rádio, 50% confiam, 11% não confiam, 21% confiam em parte e 17% não utilizam. WhatsApp, 12% confiam, 58% não confiam e 24% em parte, 6% não utilizam. E, por fim, o Facebook, 12% confiam, 50% não confiam, 25% confiam em parte e 13% não utilizam, tá? Então, meu amigo, o que eu quero te perguntar é o seguinte: parece que a pandemia deu uma mexida na situação de comunicação que nós temos, porque me parece que em 2018 a eleição do Bolsonaro teve um baita de um impulsionamento nas redes sociais e no WhatsApp.
não é? No WhatsApp. 2. Aqui nós temos uma retomada da confiança no jornalismo, portanto, nos profissionais do jornalismo, uma retomada de confiança dos jornais impressos, das rádios e dos sites de notícia, e a maioria dos que responderam à pesquisa do Datafolha de uma semana atrás, um pouco mais, não confia no WhatsApp e não confia no Facebook. Será que nós vamos ter, para as próximas eleições, uma mudança em termos de confiança nessas mídias sociais e no chamado jornalismo tradicional? Aí nós temos que pôr várias questões em andamento, tá? Primeiro, quantas pessoas hoje leem jornal impresso? Por que a maioria dos jornais impressos fecharam e estão apenas na internet? Foi feito pela Datafolha, falando da Folha, falando do jornal impresso. Quer dizer, algumas coisas ficam pendentes de resposta. Quer dizer, a pesquisa foi feita, a meu ver, ela foi feita com um direcionamento completamente errôneo. Tá? Primeiro que é o próprio Instituto da Folha que faz um de jornal impresso. Então, já fica uma dúvida aí para a gente. Tá? Segundo, eu tenho estudos aqui, eu provo para todo mundo que quiser, o Bolsonaro teve mais tempo de televisão e rádio do que o PT, do que o Geraldo Alckmin. Ele teve muito mais tempo. Eu tenho estudos, dentro do próprio programa do PT, falava mais do Bolsonaro do que do Haddad. Eu tenho uma entrevista... Esse estudo nós temos que pôr naquele livro que nós combinamos de escrever, né? Eu estou esperando para colocar ali. Eu tenho uma entrevista com uma senhorinha no interior da Paraíba, e a pergunta para ela é: a senhora votou no Bolsonaro, como é que a senhora ficou sabendo quem é Bolsonaro, o que é Bolsonaro? Ela falou: não, eu não tenho internet aqui, não tem esses negócios que vocês inventam aí. O que eu fiquei sabendo é que eu não queria votar no PT, e o PT falava que contra ele era o Bolsonaro, então eu votei no Bolsonaro. Então, o próprio programa do PT jogou para quem não queria votar no PT, tá aí, ó, tá aí a pessoa que vocês não querem votar no PT, vota no... Então, eu não sei se o jornal impresso, e para mim seria muito bom, eu sou jornalista há 45 anos, há muito tempo, com 12 anos de idade eu já escrevi em jornal, você imagina? Então eu gosto muito do jornal impresso, sempre tive muito apreço. Mas eu desconfio realmente, porque nós sabemos, Rodrigo, é uma certeza absoluta, não é uma pesquisa nem nada disso. É uma certeza absoluta. Os jornais impressos caiu a sua tiragem, caiu a sua leitura, pouca gente tem, não se embrulha mais peixe com jornal, porque não tem mais jornal suficiente para embrulhar peixe, como era nas datas que nós tínhamos jornal impresso. Então, acho muito difícil. A pergunta que foi feita, que teria sido feita é, primeiro, você recebe jornal? Você lê jornal impresso? E aí, dos que leem jornal impresso, perguntar a credibilidade. Eu acho que eu acho que aí... Entendi. Que eu acho que a pergunta era em quem eles colocaram fontes de informação, jornal, revista, site de notícia, rádio, televisão, WhatsApp, Facebook. Realmente, me parece que quem assina jornal, como é o nosso caso, a gente confia no jornal, né? Pois é, mas aí, o que faltou? Quantas pessoas leem jornal? Porque aí você vai ver que o índice é pequeno, percebeu? Quer dizer, é uma forma de você... É a questão da comunicação, né? O que está acontecendo com a pandemia hoje, do coronavírus no Brasil? Eles divulgam quantos estão infectados e quantas mortes. E quantos foram desinfectados já? Quantos passaram pela doença e estão salvos? Então, eles não colocam. Pega esses dados, Rodrigo. Você vai ver que tem uma imensidão de pessoas que, nesses 14 dias, já passaram pelo vírus e estão vivas. Mas isso eles não colocam. Não tem nem como saber. Como diz o meu amigo Javier Massa, ele diz o seguinte: notícia política, principalmente notícia política, ela tem que ter vez. O que é vez? Violência, escândalo, sangue ou sexo. Se não tiver isso, ela não vira uma notícia política. Quer dizer, ninguém vai falar dos quantos pegaram coronavírus e já estão salvos. Ninguém fala.
Sim. Quantos foram para o hospital e deu positivo e ele foi para casa e está salvo? A minha amiga Karina Cufa, que é advogada do presidente, Sim. entrou Conheço, e saiu. participei. Pois é, Sim. entrou e saiu. E agora? Mas ninguém divulga quem entrou e saiu. Só divulga o número de mortes e o número de infectados. Não, Então, e o número de mortes e de infectados está subnotificado. Tem estudos que mostram que a gente tem de 10 vezes a 50 vezes mais doentes infectados. e mortos. Com certeza. Doentes e mortos, né? Mas aí, voltando à questão do jornal, o que faltou para mim é a proporção. Tá, quantos assistem televisão e quantos acreditam na televisão? Quantos recebem jornal e quantos acreditam no jornal? Quer dizer, faltou essa. Então, você coloca os dados da forma que foi colocado pela pesquisa, 65% da população toda acredita no jornal impresso. Opa! Mas a maioria não lê. Como é que acredita numa coisa que não lê? Hein, mestre? Você tá... Sim. Não, concordo. Talvez a pergunta tenha levado a um viés. Pode ser. Preciso ver a pesquisa, porque tem também uma outra pesquisa, me fugiu agora o nome dela, mas que faz uma aferição de tempos em tempos de quais são os meios de comunicação que vão ganhando espaço e os que vão perdendo, né? É isso. Eu não me lembro o nome dessa pesquisa. O Ibope tem isso. Como é que é? O Instituto de Circulação, IVC. O IVC fazia jornais impressos, nem sei se faz ainda hoje, mas o IVC fazia tiragem e leitura, etc. Eu acho que até parou de fazer, porque é tão pouco que ele parou de fazer. Para poder vender anúncio. Para poder vender anúncio, o Instituto de Verificação de Circulação fazia isso, que era o Ibope do jornal impresso. Né? Então, acho que faltou essa informação para que nós pudéssemos ter claro qual é o índice real de confiabilidade no jornal impresso pelos que leem o jornal impresso. Porque se você puser isso eu participei de alguns estudos na época do mestrado em comunicação e eles me mostravam sempre o seguinte: você tem confiança no cara que está falando a notícia, no locutor do rádio, e não na rádio como um todo. Né? Você pega o exemplo do Vila, aonde o Vila tiver, ele tem uma legião de pessoas que não é porque estava na Jovem Pan, não é porque está na Cultura, é onde ele tiver, né, estava na Bandeirantes, ele leva essa legião de pessoas que acreditam na credibilidade do Vila. Ponto. Não importa qual é o veículo que ele está. Então, no rádio, principalmente no rádio, isso é muito importante. Eu sou homem de rádio, de televisão, eu passei por todos esses veículos, e a gente percebia muito isso, né? As pessoas ouviam muito um locutor ou um apresentador de jornal e não ouviam o outro. Porque aquele tinha credibilidade, ele se identificava com aquele e não com o outro. Então, não é a rádio como um todo que tem a credibilidade. É um ou outro locutor, assim como na televisão, um ou outro que tem, como foi o caso do Sérgio, que faleceu lá da TV Bandeirantes, que tinha uma credibilidade tremenda, né? O Marcelo, da Rede Record, que faleceu. Então, você vê, a Record perdeu aqui a audiência que tinha com o Marcelo, quando o Marcelo faleceu naquele acidente de helicóptero. Por quê? As pessoas... Marcelo não é o Boechat, não, né? Não, o Boechat é Bandeirantes. O do Marcelo faleceu de doença. Doença. Tá? O Sérgio Boechat faleceu de helicóptero. Então, veja, as pessoas têm esses ícones de credibilidade. Como eu te falei, eu já trabalhei em todas as redes de televisão no Brasil, em um monte de rádio, e a gente percebe nitidamente isso. Né? Tanto que o Datena sai da Record, vai para a Bandeirantes, ele leva o público dele. Se amanhã o Datena parar de fazer o programa, por mais que o filho dele vá fazer, não leva a legião. Não, carisma não é transferível, já dizia o velho Weber, né? Pois é, e aí na nossa questão que nós estamos discutindo é a credibilidade que não transfere. Não se transfere. Também, sim. Né? Sim. Então, eu acho que essa pesquisa ela tem esse viés de não dizer qual é a quantidade. Quando ela é colocada simplesmente assim, a leitura que se faz, para qualquer um que ouvir falar, vai falar, 65% acreditam
da população brasileira acredita no jornal impresso. Mas não é essa quantidade de gente que lê. Como é que é isso? Não é. A pergunta era daqueles meios de comunicação que lhe foram mostrados aqui. Você confia ou não na informação sobre o coronavírus? Não é a pergunta de quantos leem, né? É óbvio, o universo de que lê. Eu mesmo só consigo ler o jornal impresso e faço questão de ter o jornal impresso porque eu sento numa cadeira aqui atrás, ligo a minha luz aqui, tomo meu café expresso e tudo mais, lendo o jornal de sábado e domingo. Durante a semana eu tenho que acompanhar pelo tablet. Não consigo, né? Então eu sei, o universo é bem reduzido. É que eu ainda gosto de pegar o papel, de sujar o dedo com o jornal. Enfim, eu sou do século passado, né? Mas nós desviamos um pouquinho do assunto. O momento não, mas não tem importância. O momento tem político, importância. Numa visão mais sociológica, já que você é doutor nisso, numa visão mais de sociedade mesmo, e não de, não vamos dizer, de impacto comunicacional ou político, mas numa visão mais social. Você que é mestre e doutor em sociologia, me dá essa visão mais social do que acontece, o que realmente está faltando para que essa passagem seja mais amena, essa passagem dessa pandemia seja mais amena perante a sociedade. Olha, eu lhe diria que o que falta é uma. E aí não adianta, eu vou voltar na questão da comunicação, mas eu acho que falta, primeiro, líder. Falta alguém que assuma e fala o seguinte: olha, nós estamos num momento difícil, a realidade é essa, ninguém vai sair daqui mais rico, mas nós podemos sair melhores. Deixa eu Nós interromper. podemos socialmente. Deixa eu interromper. Pode falar. Mandetta. Luiz Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta ganhou capital político, tornou. Eu tenho uma frase que eu digo muito e eu acho que ilustra um pouco o que nós estamos discutindo. O poder não fica órfão. Se alguém não pegar o poder, outro vai lá e pega. Né? Alguém pega. O Bolsonaro abdicou de, no momento de crise, assumir e liderar. O ministro foi lá e pegou. Ganhou capital político, só que aí, para não desagradar o presidente, ele deu uma freada, fez crítica à imprensa, depois voltou a defender, e aí parece que no domingo foi noticiado isso, deu no Estadão, que estava numa reunião, e aí o ministro falou: olha, presidente Bolsonaro, o senhor tem que parar um pouquinho com essa história, tem que amainar um pouco o seu comportamento, e se o senhor insistir nessa história de ir para o metrô em São Paulo lotado, ou ir para a Barca no Rio de Janeiro lotado para estar perto do povo, eu vou ser obrigado a criticar o senhor. No que o presidente retrucou: se me criticar, eu vou ter que te demitir. Exatamente. E aí me parece que o grupo de militares de alta patente que estão orbitando em torno do presidente Bolsonaro deve ter dado uma enquadrada no presidente, e o Mandetta ganhou sobrevida. Exato. Então, o Luiz Henrique Mandetta, ele assumiu a liderança de um processo, caiu no colo dele. É aquela velha história do Maquiavel, de que o príncipe tem que conquistar, mas tem que manter o poder. O príncipe tem que ter fortuna, que é a sorte, mas se não tiver virtude, não entende a leitura da situação e não sabe como tirar proveito disso. Então, veja, nesse momento, as pessoas, me parece, que estão com as suas agruras de várias ordens. A econômica, que não sabe quanto tempo isso vai ficar parado, um sentimento de impotência, porque a vida cotidiana, como eu falei lá no início, está suspensa, ela não continua na sua normalidade, mas nesse momento, o que a gente precisa? De alguém que assuma a liderança e comunique-se de maneira clara, objetiva e de maneira simples. Vou fazer uma analogia para você. Houve uma operação de guerra quando nós estávamos no governo Itamar e houve a mudança da moeda, houve a criação do Plano Real.
aumentou a intensidade das panelas aqui do lado de casa. Então, eu não sei se o Bolsonaro tá falando alguma coisa na TV. Depois você olha aí, porque eu não sei. Mas deixa eu te falar. Quando o Plano Real foi formulado, gritaria alta aqui agora. Quando o Plano Real foi formulado, as pessoas tinham um comportamento cultural muito ligado à hiperinflação. Você Certo. vai se lembrar disso, eu não lembro, porque eu lembro porque eu estudei, enfim, né? Mas não vivia. Nesse momento, eu e minha mãe e meu pai éramos pobres lá no interior do estado de São Paulo, mas quem prestava consultoria, como já devia ser o seu caso, cobrava em dólar, porque não dava para cobrar em moeda nacional. Não dava, né? As pessoas que tinham condições de se proteger da inflação, elas aplicavam lá no tal do overnight, que dava um rendimento toda noite. Exatamente. Então, para que a gente pudesse ter o controle da inflação e a estabilidade da economia, o Fernando Henrique Cardoso assumiu a liderança do processo. E, embora não sendo um economista, ele se comunicou com a sociedade brasileira, com os atores políticos, com as várias instituições, frequentemente, dizendo o seguinte: não vai ter congelamento, não vai ter confisco da poupança, não vai ter nada disso. Nós vamos fazer tudo de maneira transparente. E ele estabeleceu esse diálogo com a sociedade brasileira, e aí a classe política também sentiu confiança e o Plano Real foi vitorioso. O que está faltando hoje? Está faltando uma visão estratégica da liderança política de mostrar: a situação é grave? É grave. Não vamos mentir. O Brasil vai sair depois dessa pandemia mais pobre. O mundo inteiro vai sair mais pobre. No entanto, a gente tem 8.511.962 quilômetros de território. Desse tanto de território, nós temos terras férteis e agricultáveis. Nós temos água, nós temos sol, nós não temos terremoto, nós não temos nada que não nos permita ter, pelo menos, a produção de alimentos. Então, alguém precisaria mostrar que o Brasil é uma potência e que o Brasil tem condição de superar. Não vai ser fácil. Então, o que eu vejo? As pessoas hoje, sociologicamente, estão perdidas. E não há nada pior para alguém que está isolado, que não está trabalhando e que começa a sentir o peso de ficar isolado, sentir-se desamparado das suas lideranças políticas. Então, perceba, Angela Merkel, Macron, ambos assumiram a condição de falar para o país, de falar para os seus cidadãos, para os alemães e para os franceses, a partir da metáfora do enfrentamento de uma guerra. O presidente Bolsonaro, que é militar, em que pese ser de baixa patente, poderia, no mínimo, ter tido a perspicácia de usar o enfrentamento à pandemia na metáfora da guerra para ganhar capital político e liderar o processo. Não o fez. Ainda não está fazendo. Quem está ganhando protagonismo e capital? Mandetta, os governadores. Quem está ganhando? Aqui em São Paulo, o Dória. No Rio de Janeiro, o Witzel. Os governadores que estão alinhados à própria Organização Mundial de Saúde e distantes do presidente, e até alguns prefeitos, mesmo prefeitos dos municípios médios e pequenos, que foram às redes sociais e falaram de forma clara, sincera, objetiva com o seu cidadão, com o seu potencial eleitor, esse cara sai fortalecido. Então aí as pessoas sempre vão ficar numa situação de angústia maior do que já sente se não tem uma comunicação, uma liderança unificada, uma forma de estabelecer uma hierarquia no comando comunicacional para dizer assim: fiquem tranquilos, não vai ser fácil, mas a gente consegue. A hierarquia comunicacional, desde o começo do governo Bolsonaro, não existe, né? Ali é filho falando, assessor falando, não sei quem falando, e ele falando o contrário. É uma zona total a comunicação presidencial. E aí não tem jeito.
Acho que nós falamos disso lá na bancada da cultura, quando estávamos lá, eu e você. Exatamente isso, tá? E você vê, desde o começo do governo Bolsonaro, não há uma comunicação eficiente e efetiva. Não existe. Não. É muito complicado, realmente é bastante complicado isso. E não existe... Desculpa, fala, só vou completar. E não existe porque o presidente ele tem se encaminhado naquilo que eu tenho chamado de presidencialismo de confrontação. Nós tivemos o presidencialismo de coalizão, o presidencialismo de cooptação com o Mensalão e o PT, e nós estamos agora no presidencialismo de confrontação. Que é perigoso. É bastante perigoso, porque justamente aquilo que nós falamos no começo dessa live, tá? O confronto entre judiciário, executivo e legislativo vai levar à bancarrota. Não tem outro caminho. Quando você faz o confronto dos três poderes, cada um querendo dizer que manda mais, vai acabar dando choque. E esse choque é inevitável. É inevitável. Se cada um se colocar na sua posição, no que compete a cada um dos poderes, vai dar confronto. E está dando confronto. Né? O presidente baixa um decreto, o STF fala não vale, aí ele vem e baixa outro, aí o legislativo fala vamos votar contra. Enfim, nós estamos nesse caminho. É o confronto 24 horas dos três poderes. Ainda ajudado pela mídia, aí é que vai ser uma maravilha mesmo. Tá, beleza? Só avisar o pessoal que está vendo a nossa live, vocês viram que eu não tenho o chat aqui, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo em dupla, tá? Uma live no Facebook com um aplicativo chamado Bilive TV. Isso. E ele não tem o chat aqui, ele não aparece quem está mandando comentário, tal, não sei o quê. Eu não consigo ver, acho que nem o professor Rodrigo Prano consegue ver. Eu não, então, porque eu sou teu convidado aqui. Oi? Eu não consigo ver porque eu sou teu convidado. Eu não sei como é que é o layout da sua página. Agora picotou tudo. Como é que é? Eu não consigo ver aqui porque eu sou seu convidado. Eu não sei qual é o layout da sua página. Talvez não tenha esse espaço para as dúvidas, porque a gente está usando gratuitamente, né? Eu não sei. Eu estou aqui falando direto do Bilive TV, tá? Eu não estou na minha página. Então, ele manda, esse sinal ele manda para o Facebook, lá para a minha página. Então, eu não estou na minha página. E aqui eu não sei, tem um hot chat aqui, que eu coloquei alguma coisa, mas ficou só o que eu mandei. Então, o pessoal que está acostumado a ver minhas lives, que dá sugestão, interfere e tal, eu não estou recebendo, tá? Então, não posso nem falar o nome de vocês, porque eu não estou recebendo aqui quem é que está na live junto com a gente, tá bom? Mas eu vou descobrir. Deve ter uma forma de colocar, tá? Olha só, meu amigo, eu tô escutando o panelaço aqui, eu não sei se está tendo entrevista do presidente agora, mas eu estou vendo aqui no site do UOL, Bolsonaro, vírus é igual chuva, você vai se molhar, mas não vai morrer afogado. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando, o presidente. Ó, tô escutando, fora Bolsonaro, o presidente faz um pronunciamento, foi ontem, parecendo mostrar a importância sem desprezar quem já morreu e quem vai morrer, porque mais gente vai morrer, e agora ele compara o vírus a uma chuva, que você sai, mas não vai se afogar. Então eu não sei se ele está dando agora entrevista, deixa eu clicar aqui para ver, eu não sei se ele está dando entrevista agora, mas justamente, meu amigo, é isso. Então as pessoas estão tá dando, parece que a declaração foi feita hoje, entrevista ao Brasil Urgente da TV Bandeirantes. Da Atena. Enfim, da Atena, não sei se está ao vivo ainda com o da Atena, mas o panelaço tinha parado e voltou a ser bastante forte agora há pouco. Deve ter repercussão no Jornal Nacional. Essa hora, o Jornal Nacional deve estar terminando. Deve ser a repercussão dentro do Jornal Nacional. Está dando esse panelaço todo aí. Pode ser, aqui tá sem parar. Não adianta que eu tô com o microfone tá aqui do computador, não dá para você escutar, mas daria para escutar se eu tivesse aquele microfone de ambiente lá, dá para captar. Tá picotando, espera um pouquinho, espera aí.
Está picotando o que você está falando, não dá para a gente entender. A imagem e o som estão picotando. Agora paralisou aqui. Agora voltou. Vamos lá. Vamos lá. É a internet, todo mundo está usando. Eu estava dizendo que se eu tivesse um microfone daqueles de ambiente, você ia escutar o panelaço da janela aqui de casa. Com esse que eu tenho, não dá para você escutar. Graças a Deus, eu moro dentro de um parque, cercado por árvores, e não tem, não dá. Se o vizinho bater a panela, eu não ouço. Eu não vou vir aqui. Porque só tem uma casa de cada lado. Então, ele vai bater uma panela. É o cara que está fazendo bolo, entendeu? Não, eu tô aqui no centro, dá para escutar tudo. Ah, meu amigo, acho que fizemos aí nossa primeira live juntos, né? E se você mantiver o convite para sexta-feira, a gente continua. Eu gostaria de até avisar o pessoal que está vendo, na sexta-feira, naquele horário de sempre, 15 horas, tá? Eu vou ver como é que é, porque lá tem muita interferência do pessoal que entra dando sugestão, falando, tal, mandando abraço. Eu vou pesquisar um pouquinho mais aqui para ver onde é que é o chat que eu recebo isso. Deve ter algum lugar que eu veja, tá? Para a gente poder, inclusive, responder as questões de vocês. Sexta-feira, às 15 horas, eu, professor Rodrigo Prando, estaremos falando sobre, agora sim, campanhas eleitorais, tá? Comunicação, a parte de marketing eleitoral, a marketing político. Vamos falar um pouquinho sobre isso e o que fazer nessa condição de pandemia. Você, candidato, está fazendo o quê? Está sentado na cadeira esperando acontecer? Vai acontecer. Na urna não acontece nada se você continuar sentado, viu? É isso, professor Rodrigo? Perfeitamente. Na sexta-feira eu vou ser mais um ouvinte para aprender. Só vou dar uns pitacos, porque o mestre é você. E é isso. Ele foi o professor Rodrigo Prando foi convidado para falar no nosso Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político. O tema dele era muitíssimo interessante, tá? Ele iria dar uma abordagem bastante interessante sobre campanha eleitoral. E é essa abordagem, claro que não na totalidade, se der tempo, nós vamos ainda fazer o congresso, não sei se vamos conseguir, mas vamos abordar justamente aquele tema que você ia falar lá no nosso congresso, que é sobre campanha eleitoral. Tá bom? Combinadíssimo, meu amigo. Valeu. Querido gente, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, a nossa TV Vida de Consultor, fazendo uma live aqui com o nosso querido amigo e mestre nessas questões políticas, quem me ensina muito, professor Rodrigo Prando. Sou seu eterno aluno e admirador. É isso. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Obrigado, querido. Vamos, então, próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, eu, vocês e o professor Rodrigo Prando estaremos falando sobre os temas de campanha eleitoral, marketing político e comunicação. E, se o chat estiver funcionando, tirar as dúvidas de vocês e as nossas também. Rodrigo, querido, um abraço, dá um beijão no Henrique aí, fala para ele ficar calmo, tá? Pode deixar. Para ele se acalmar, ok? Não querer brigar o tempo todo com você, para ele ficar mais tranquilo, tá bom? É muita energia. Antes de entrar ao vivo aqui com você, eu tive que tomar banho, porque nós fizemos educação física aqui na sala, fizemos flexão abdominal, e depois ele tem a espada dele que ele quer lutar que nem ninja. Por isso que eu atrasei um pouco. Tá certo, tem que ter a espada para lutar como ninja, tá pensando o quê? Ser pai é participar. Também. Né? Participar. Isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado por todos. Estamos terminando nossa live. Espero vocês na sexta-feira, às 15 horas, sem falta. Vocês, professor Rodrigo Prando, falando sobre campanhas eleitorais, marketing eleitoral. Um abraço. Rodrigo, só para você saber, nós ficamos 59 minutos e 8 segundos no ar. 1 hora de live. Tá bom? Um bate-papo vai que vai, meu amigo. Valeu. Um abraço, gente. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Vamos fechar aqui. Fechamos aqui em cima. Aqui, parar.